Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre os temidos vírus. Veremos um pouco sobre sua estrutura, classificação, reprodução, os mecanismos de manifestação viral e imunização. Os vírus são uma estrutura que está no limite entre um ser vivo e a matéria bruta. Eles não apresentam célula, e assim eles não trazem a unidade básica de vida, então não são considerados seres vivos. Eles conseguem se multiplicar quando infectam uma célula, algo que uma matéria sem vida não consegue fazer. E por isso, eles são alvo de discussão, em que alguns autores os consideram como seres vivos e outros autores não os consideram como seres vivos. A estrutura viral é formada por uma cápsula proteica, que chamamos de capsídio, com diversas subunidades, os capsômeros. No interior do capsídio, há um ácido nucleico, que pode ser um DNA, um RNA ou os dois juntos no caso do citomegalovírus. O capsídio, juntamente com o ácido nucleico, recebe o nome de nucleocapsídeo. Alguns vírus possuem um envoltório que envolve o nucleocapsídeo e estes recebem o nome de vírus encapsulados ou vírus envelopados. Esse envelope consiste em duas camadas de lipídios que deriva da membrana plasmática da célula hospedeira, a célula em que o vírus se aloja. E é formado também por moléculas de proteínas virais, que são específicas para cada tipo de vírus, imersas nas camadas de lipídios. Então, aqui nós temos a representação de um vírus não envelopado. Os exemplos que nós temos desses tipos de vírus são o rotavírus, papilomavírus, o parvovírus e o adenovírus, onde a gente tem o material genético e o capsídeo formando o nucleocapsídeo. O vírus envelopado, por sua vez, ele externamente a esse nucleocapsídeo apresenta um envelope que é constituído por essa membrana lipídica. Exemplos que nós temos de vírus envelopados são o herpes vírus, o ortomixovírus e o flavivírus. Os vírus da influenza, da gripe, eles são desse tipo, vírus envelopado. Nós podemos classificá-los a partir de alguns critérios, que são os tipos de ácidos nucleicos que eles apresentam, os diferenciando como desoxirribovírus e os ribovírus. A simetria do complexo ácido nucleico cápside, como o bastonete ou esférico, a presença ou ausência de um envoltório, as propriedades sorológicas do capsídeo e do envoltório e a presença de determinadas enzimas. Nós temos alguns ribovírus que apresentam a enzima transcriptase reversa e são conhecidos como retrovírus, onde essa transcriptase reversa ela possui a capacidade de converter o RNA em DNA. E a maioria dos bacteriófagos apresentam DNA, mas nós temos as exceções que apresentam RNA. Pensando na sua forma de reprodução, a gente precisa lembrar que os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles necessitam invadir uma célula para parasitar ela, porque eles só vão se reproduzir pela invasão e possessão do controle da maquinaria de autorreprodução celular. Esse termo parasita refere-se a um organismo que se aproveita dos recursos de outro ser vivo, que é o hospedeiro, para sobreviver. O termo vírus, ele refere-se geralmente às partículas que infectam os eucariontes, as células eucariontes. Quando nós falamos de bacteriófagos ou fago, esse termo descreve aqueles que infectam procariontes. E micófagos é um termo que descreve os vírus que infectam apenas fungos. Só para a gente ter uma noção de termos, de diferença de termos. O bacteriófago é um dos vírus que nós mais estudamos, porque ele está entre os que infectam a bactéria intestinal, Escherichia coli ou E. coli, que nós conhecemos como fagos T. Esses vírus são conhecidos como fagos T.
Eles apresentam dois tipos de ciclo reprodutivo, que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Esses dois ciclos têm o seu início com o fago T aderindo à superfície da célula bacteriana através de fibras proteicas da cauda deles. Essas fibras elas possuem um encaixe que vai ser específico com as proteínas da superfície da célula. Eles vão injetar o DNA, deixando a cápsula do lado de fora, mas existem alguns vírus, como o da influenza, que eles conseguem fazer com que a cápsula penetre dentro da célula e a partir disso ela é destruída e libera o ácido nucleico lá dentro. Mas basicamente o que a gente precisa é que o material genético do vírus entre dentro da célula. E é a partir desse momento que os dois ciclos eles se diferenciam. O ciclo lítico, ele consiste no vírus invadindo a bactéria, as funções normais dessa bactéria são interrompidas na presença do ácido nucleico do vírus, e ao mesmo tempo que o vírus ele vai ser replicado, ele vai duplicar o seu material genético, ele comanda a síntese de proteínas que irão compor o seu capsídeo. Esses capsídeos que serão originados nesse momento, eles vão se organizar e envolver as moléculas de ácido nucleico que foram replicadas e produzir novos vírus. Depois que temos a produção desses novos vírus, a célula infectada vai se romper, fazendo com que os bacteriófagos sejam liberados. Por outro lado, o ciclo lisogênico consiste no vírus invadindo a célula hospedeira, incorporando o DNA viral ao DNA da célula infectada, tornando o seu DNA parte do DNA da célula. A célula continua com suas funções normais, como reprodução e ciclo celular. Só que quando ela realiza uma divisão celular, quando ela vai originar duas células novas, como esse material genético dela inteiro, que contém o DNA viral, vai sofrer uma duplicação, uma replicação para ser transferido para as células filhas, isso faz com que essa bactéria ela origine novas bactérias que possuem o DNA viral e que vão estar infectadas também. E os sintomas causados por um vírus como este vão demorar para aparecer em um organismo multicelular, porque esse organismo ele possui muitas células. E até que a gente consiga fazer com que todas essas células elas estejam infectadas, todas as novas células encontram-se infectadas, vai demorar um tempo para isso acontecer. E as suas causas tendem a ser incuráveis. E um grande exemplo que nós temos desses tipos de vírus que realizam esse ciclo é o vírus causador da AIDS e o causador da herpes. Então, aqui a gente tem uma representação dos dois ciclos. Os dois começam com o vírus, o bacteriófago, invadindo a célula bacteriana, e é a partir deste momento que nós temos a diferenciação. Depois que a gente tem a presença do material genético, temos a diferenciação do ciclo. Um pode tomar o rumo do ciclo lítico, que vai ser produção de novos materiais desse DNA viral, proteínas para formar o capsídeo, que vão originar novos bacteriófagos que vão lisar a célula e invadirem outras células e, enfim, seguirem a vida deles, digamos assim. E quando entra no ciclo lisogênico, onde vai ter a incorporação do DNA viral dentro do material genético da bactéria e fazer com que as células que vão se originar a partir dessa célula infectada também estejam infectadas com o DNA viral inserido em seu material genético. E esse ciclo pode continuar até o ponto em que ele vai entrar em algum momento num ciclo lítico, que vai ser a produção de vírus, de mais vírus, da mesma forma que aconteceria no ciclo lítico tradicional, que vai ser o momento em que os sintomas eles vão se manifestar e a doença vai se manifestar. Então, nós temos alguns mecanismos de manifestação viral. Quando a gente tem um material genético como o DNA, a manifestação vai ser a partir do DNA viral, passando por uma transcrição, sintetizando várias moléculas de RNA traduzidas em proteínas, e que é o caso dos vírus da varíola, da hepatite e da herpes. E nós também temos a situação de quando o material genético é o RNA, que a ação viral pode ocorrer por duas vias,
de acordo com o vírus. A primeira via é o vírus de RNA sintetizando mais RNA que serão traduzidos em proteínas, e a segunda é o RNA sendo convertido em DNA por meio da enzima chamada de transcriptase reversa. Vale ressaltar que os vírus que realizam a primeira etapa, que eles possuem RNA e vão sintetizar mais RNA, são o vírus da gripe, da poliomielite e o da raiva. Aí a gente tem aqui enumerados tipos de viroses, como a gripe, hepatite, herpes, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, varíola, catapora, cachumba, dengue. Os que estão atualmente mais conhecidos como a febre chikungunya, a febre por zika vírus, a febre amarela, ebola, que esteve aí na mídia há alguns anos, AIDS, que é uma doença que a maioria das pessoas conhecem, e o coronavírus, que infelizmente estamos vivendo essa situação atualmente no mundo inteiro. E a forma que a gente tem para se prevenir contra essas doenças é por meio da imunização. A mais tradicional que nós conhecemos, a mais importante, é a vacinação, que é um processo de imunização ativa. Ela consiste na inoculação de antígenos mortos ou enfraquecidos que vão estimular a produção de anticorpos no organismo. A primeira etapa da vacinação, ela consiste num primeiro contato. O organismo ele vai ter esse contato com o antígeno atenuado, e esse primeiro contato vai fazer com que exista a primeira produção de anticorpos, que é a imunização primária, e que vai ser lenta e pequena, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. O segundo encontro, que pode ser por meio de uma segunda dose da vacina, ou quando você acaba adquirindo a doença, ele vai fazer com que seja desencadeada uma imunização secundária, que vai ser rápida e produzir grande quantidade de anticorpos. E aí está o termo-chave, que é a lembrança imunológica. A vacinação, ela causa nessa primeira aplicação uma lembrança imunológica. O organismo ele não está totalmente preparado para combater a doença, porque ele vai ter uma menor produção de anticorpos, só que quando tiver o segundo contato com o antígeno, ele vai fazer com que tenha uma produção muito maior de anticorpos. Vai fazer com que o organismo tenha uma maior eficácia para combater o parasita. E nós temos um outro tipo de imunização, que é o soro. E o soro consiste em uma imunização passiva. Ele consiste na inoculação de anticorpos já prontos para inativarem os antígenos que estão parasitando o organismo. Então, os soros, eles não têm a mesma eficácia como a vacina, porque você está inserindo no organismo anticorpos que já estão prontos, então não vai ocorrer uma lembrança imunológica, não vai estimular a produção de anticorpos no nosso organismo. Ele é o soro ele serve para ter uma ação rápida. Por exemplo, no caso de pessoas que são picadas por aranhas, que são picadas por cobras, que precisa combater aquele veneno rapidamente, então existe a aplicação do soro nesse momento, porque como os anticorpos já estão prontos, eles têm uma eficácia para combater ali rapidamente. Só que se tiver um contato novamente com esse antígeno, se numa segunda vez, numa segunda picada por cobra ou aranha, essa pessoa não vai ter a produção de anticorpos contra esses antígenos. Então, ela vai necessitar de, mais uma vez, receber uma dosagem de soro para isso. E com isso, nós finalizamos a nossa aula sobre vírus. A próxima aula será sobre reino Monera. Veremos sobre as bactérias e as cianobactérias, a caracterização e morfologia, e nutrição e reprodução.